A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 5 de junho de 2025, tem como título: O Espírito Santo molda em nós o caráter de Cristo. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 22, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Queridos, a vida é uma jornada cheia de escolhas e decisões que moldam aí o nosso futuro. Muitas vezes somos tentados a seguir os nossos próprios desejos e vontades. Mas a Bíblia nos ensina que devemos viver guiados pelo Espírito Santo. E isso é o que o apóstolo Paulo nos lembra no texto que lemos na sua carta aos Gálatas. A referência bíblica desse texto, queridos, é um lembrete poderoso de que quando vivemos em comunhão com o Espírito Santo, nós somos capazes de resistir às tentações da carne e seguir o caminho que Deus tem para nós. Mas como essa mensagem do apóstolo Paulo surgiu nesta carta aos Gálatas? A carta aos Gálatas, queridos, foi escrita pelo apóstolo Paulo para corrigir alguns ensinamentos errados que estavam sendo propagados na igreja da Galácia. Alguns pregadores estavam ensinando que a salvação dependia da obediência à lei judaica, o que ia contra o evangelho da graça de Deus. Paulo, então, escreveu essa carta para reafirmar que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. No capítulo 5, Paulo fala sobre a liberdade que temos em Cristo e como devemos usá-la para servir uns aos outros em amor. Ele também alerta sobre os perigos da carne, que são as nossas vontades e desejos egoístas. Então é nesse contexto que ele diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo sabia que a vida cristã não é fácil e que somos constantemente tentados a seguir os nossos próprios desejos. Mas ele também sabia que quando vivemos guiados pelo Espírito Santo, nós somos fortalecidos para resistir às tentações e viver uma vida que agrada a Deus. Essa mensagem, queridos, é tão relevante hoje quanto na época em que foi escrito. Vivemos em um mundo cheio de tentações e distrações que nos afastam de Deus. Mas quando escolhemos viver pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a vencer as tentações e seguir o caminho que Deus tem para nós. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.